Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Sapiro, sócio fundador e CEO da Sapiro Legal Connections, uma consultoria boutique de RH, referência no mercado jurídico e também host do podcast Direito de Resposta, um podcast onde eu entrevisto quinzenalmente, segunda sim, segunda não, profissionais que são referências desse mercado. E eu estou aqui a convite da Final Law Business para contar sobre um case que tenha acontecido aqui na Sapiro e eu vou trazer um muito interessante que linka com um assunto que eu gosto bastante, que é a profissionalização dos escritórios de advocacia. Muito bem, certa vez, e não faz muito tempo, nós fomos procurados por um escritório aqui de São Paulo, boutique, pequenininho, voltado 100% para a transacional, e eles nos procuraram em razão de uma área que nós temos aqui chamada RH as a Service, que atende demandas no escritório de advocacia que não necessariamente o recrutamento, porque nós temos essa unidade de negócio separada. Para fazer um plano de cargos e salários, ou revisitar um plano de cargos e salários, definir métricas de bonificação, competência por senioridade, comunicação interna, enfim, tudo que o escritório precise na área de RH, que não necessariamente o recrutamento. E eles nos procuraram justamente porque eles estavam fundindo com um escritório do Rio de Janeiro, de uma outra área e com porte muito maior do que o deles, pelo menos 5, 6 vezes o tamanho. E eles queriam construir um novo plano de cargos e salários. Bom, percebam que tinham 3 pontos aqui sensíveis. Outro estado, outra área, completamente diferente que não conecta com o transacional e, além disso, um escritório muito maior do que o deles. Mas tinha um outro porém. Aqui, no escritório boutique pequeno transacional, o formato de remuneração era mais agressivo, muito pautado no variável. Lá, numa área mais tradicional, contenciosa, o salário era muito pautado no fixo, com o variável mais baixo. Então, nós tínhamos 4 grandes problemas. E a primeira provocação que nós fizemos para eles é o seguinte: bom, fusão, casamento. Vocês vão mudar para um novo apartamento, uma nova casa, vocês vão montar uma terceira placa? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é definir cultura, é definir DNA, é definir quem vocês são. Depois disso, vocês vão desenhar um novo plano de cargos e salários, se vai ser 1 ou 2 planos, se vocês vão ter variações, se depende de área ou não depende de área, a gente vai definir depois. Primeiro, a gente precisa definir quem vocês são. Nós fizemos essa provocação, eles ficaram de pensar a respeito e nos voltaram alguns dias depois, comunicando que não mais se fundiriam com aquele escritório, o que cá entre nós de fato faz muito sentido porque não tinha efetivamente qualquer conexão e eles estavam pensando em passos lá na frente quando eles tinham que pensar em passos muito para trás. E que bom que eles pensaram, com isso eles decidiram não fundir, mas nos contrataram para fazer o plano de cargos e salários deles aqui em São Paulo, dessa estrutura boutique. Então foi uma história muito curiosa, muito interessante, que linka muito com a profissionalização dos escritórios de advocacia, principalmente os de pequeno e médio porte, e é o que tem acontecido cada vez mais, que bom para o nosso mercado.